de Jesus. Ele viu falar dos milagres que Jesus fazia naquele tempo e faz hoje. Ele ouviu falar que Jesus levantava paralítico, abriu o Mar Vermelho, abriu o Rio Jordão, as muralhas de Jericó caiu por terra, fez o cego ver, o surdo escutar. Então Zaqueu ouviu falar desse homem. Esse homem que muda a história. Esse homem que levanta o que está caído. Esse homem que tira da sarjeta, da cinza, e levanta e coloca em lugar de príncipe. Esse homem que perdoa os nossos pecados. Zaqueu tinha uma vida próxima. Comia do bom, do melhor. Mas a sua alma estava vazia. Esses dias eu estava ali na rua da loja do meu irmão, mas ele chegou um amigo meu, não estava conhecendo. Um carrão, abucinando. Eu, quem é? Eu pensei que era meu irmão, não era. Aí ele perguntei, você mesmo. Eu fui até ele. Não, sou lá da igreja do teu irmão lá, do Vando. Ah, não está te conhecendo não. Aí ele falou que está exatamente muito doente. Aquela doença que chama que a pessoa tira o sangue, né? Esquece o nome. E a maga, né? Coloca de novo. Muito séria a doença, entendeu? Aí o senhor... Mesmo? Isso aí mesmo que falou. Aí o senhor falou, filho, tá vendo, filho? Deus falou comigo. O carro dele mais caro do que o teu, né? Parece. Vai ter um carro desse aí, até cheio de novo. O carro tinha sido 2 anos de uso. Aí o senhor fala, tá vendo, filho? Que ele é crente. Mas tá vendo que o carro dele é mais caro que o seu? É, senhor. Tu quer a doença dele, ficar no carro dele? Tá entendendo? Tu quer estar no... lá, passou do candá. Tu quer estar no lugar dele? Com certeza ele passou teu carrinho mais velho e ter a saúde dele. E muitas vezes nós temos murmurado aquilo que Deus tem dado para nós, a nossa saúde, a punidade de ter saúde, a punidade de ter Jesus, a punidade de servir o Senhor. Muitas vezes nós murmuramos. E o Senhor falou comigo através disso. Senti a presença de Deus, não porque eu murmuro que eu tenho. É Deus está dizendo, um tempo meu, te soltarei sobre a terra, te honrarás a tua vida. Então entende a coisa que Zaqueu, ele tinha do bom e do melhor, mas não tinha Jesus. Mas Jesus não foi até Zaqueu. Ele ouviu falar do testemunho de Zaqueu. Ele viu falar do testemunho de Jesus. Mas Jesus não foi até Zaqueu. A Bíblia não fala. Zaqueu que veio até Jesus. Mas ouviu falar de Jesus. Ele pegou e não pegou. Entendeu? Ele não foi até Jesus. Ele que foi até Jesus. Glória a Deus. Jesus foi até ele foi até Jesus. E Zaqueu, igreja, ele sabia que Jesus mudava a sua história. A Bíblia vai dizer que havia uma mulher do fruto de sangue que havia sofrido há 12 anos. Sabia ter um fruto de sangue, ele dava sangue todos os dias. A Bíblia vai dizer que ela correu aos médicos. Não é pecado. A Bíblia vai dizer que ela gastou tudo que ela tinha, meu pai. Todo o seu recurso que ela tinha naquele tempo. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela viu que o seu recurso, a amizade que tinha, o conhecimento que tinha, os amigos que tinha, a família que tinha o dinheiro dela não resolveu o problema. É tão fácil, igreja, está do nosso lado, perto de nós. E nós buscando no homem, nós buscando na família, nós buscando no pai. E Jesus está ali, estou aqui para resolver o teu problema. E muitas vezes nós confiamos na família, nos homens, e o próprio Deus permite
não te ajudar. Para que você aprenda a confiar e buscar no Senhor. Porque a Bíblia vai dizer, aquele que confia no Senhor não se abala. Um monte de Senhor não se abala. Então a nossa confiança tem que estar em Jesus. Quando a Bíblia vai dizer como Zaqueu, ele vai até Jesus. Ninguém sabia a necessidade dele, não era dinheiro. Eu estou pregando na igreja o conhecimento que Deus me deu. Não no apelo da palavra de Deus, o texto vai falar que Zaqueu foi até Jesus porque a empresa está indo à falência. Vou falar disso. Vai doer, mas vai consertar. Zaqueu não foi até Jesus porque alguém da sua família estava doente. Jesus não foi Zaqueu não foi até Jesus porque ele estava doente. Na carne. Não, mas estava doente na alma. Zaqueu foi atrás de Jesus porque ele estava vazio. Zaqueu percebeu que a sua riqueza, os seus carros novos, aleluia, o seu respeito para o homem, a sua admiração para o homem, não preenchia o vazio dentro dele. Eu quero dizer para você nesta noite, a admiração do homem não vai preencher o meu vazio. A admiração do homem nessa terra não vai preencher o meu vazio. Aleluia, o apoio do homem nessa terra não vai preencher o meu vazio. O meu dinheiro não vai preencher o meu vazio. Aleluia, a riqueza do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus amigos, não vai preencher o vazio que tem em mim. Glória a Deus. Zaqueu era um homem que tinha conhecimento, cobrador de imposto, era um homem respeitado, era um homem que tinha amigo importante, era um homem que era admirado naquele lugar, mas a sua riqueza, os seus amigos importantes, não podiam ajudar. E tem uma coisa, a tua família vai ter coisas que ela não vai poder te ajudar. A depressão não sai com dinheiro. A depressão não sai com conhecimento. A depressão não sai, aleluia, porque você conhece o presidente. A depressão não sai porque você tem uma conta grande no banco. A depressão sai em nome de Jesus quando você chega até Jesus e reconhece que só Ele muda. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero ser breve, igreja, em nome de Jesus. Mas eu quero dizer que eu sinto a presença do Espírito de Deus nessa noite. A Bíblia vai dizer, igreja, que Zaqueu, ele vai até aonde Jesus estava. A Bíblia vai dizer, quando ele chega, havia uma multidão. Uma multidão que impedia de Zaqueu se aproximar de Jesus. Sabe por que você tem que se aproximar de Jesus? Porque quando você olha para a multidão, e a multidão está dizendo que você não vai passar, a multidão está dizendo que não vai liberar o caminho para você passar, o gigante não vai sair. Mas quando você determina, eu vou romper a multidão, porque eu quero Jesus. Imagina comigo que alguém do lado de Zaqueu, não tem como chegar até Jesus. Jesus está lá no meio da multidão, ou no caminho da multidão. Mas aquele homem saiu determinado de comprar com Jesus. Vou falar, Jesus, vai ver quando citar. Tem muitas pessoas, igreja, que ainda não pegam e compram com Jesus porque não são pessoas determinadas. Quando nós determinamos aquilo que nós queremos, nós conseguimos. Quando nós determinamos comprar um carro, nós compramos. Quando nós determinamos comprar uma casa, nós compramos. Quando nós determinamos, aleluia, viajar, nós viajamos. Quando nós determinamos uma roupa boa, nós compramos. Porque nós não determinamos em comprar com Jesus. Glória a Deus. O Ramão, Daramassou. É isso que está acontecendo na igreja, a geração de hoje. Eu não vim aqui, igreja, para baixoar, eu vim para falar aquilo que Deus colocou no meu coração, na minha boca. Mas Deus, eu não tenho a palavra, mas tu tem a palavra naquele lugar. E a Bíblia vai dizer, igreja, que Zaqueu não conseguiu romper. Então ele desistiu do exercício. Não. Ele foi para casa. No outro dia, não. Ele sabe que está vivo amanhã. Eu quero hoje. Alguém achava que Zaqueu voltou, foi embora.
O diabo achou que Zaqueu foi embora. Quando Zaqueu foi embora, desistiu fácil. Esse eu gosto. Fazer a vontade. Só que ele quebrou a cara de Satanás. Quando ele percebe que Zaqueu começa a subir aquela figueira cheia de espinho. Poxa, o que ele está fazendo em cima aí? Você sabia, igreja? Naquele tempo, para Zaqueu subir uma figueira para ver um homem passar debaixo da figueira, para os olhos do homem, Zaqueu era mais importante que Jesus. Pegou? Não pegou. Para os olhos do homem, do ímpio, naquele tempo, Zaqueu era mais importante porque Zaqueu tinha empregado. A roupa de Zaqueu era melhor que Jesus. As vestes de Zaqueu era melhor que Jesus. A casa de Zaqueu era melhor que Jesus. Aos olhos do homem. Mas Zaqueu sabia, não. Jesus é melhor que eu. Glória a Deus. Para os olhos do homem, Zaqueu estava pagando mal bico. Zaqueu, que vergonha, Zaqueu. Atrás de um profeta, atrás de um homem chamado Jesus de Nazaré. Não, pelo amor de Deus. Olha o que tu tens, Zaqueu. Olha a roupa que tu veste, Zaqueu. Olha os cavalos que tu anda, Zaqueu. Pelo amor de Deus, Zaqueu. Você me trouxe aqui, Zaqueu, essa vergonha, fiquei só. Mas Zaqueu sabia quem era Jesus. Aleluia. Só porque aí o homem não tem um encontro com Jesus, não corre para Jesus, porque ele não sabe quem é Jesus ainda. A Bíblia vai dizer que Zaqueu, ele sobe aquela figueira. A Bíblia vai dizer, quando ele passar, eu vou gritar por ele. Glória a Deus. Porque lá do caminho ele vai passar por aqui, vai ter que passar. A primeira coisa, igreja, você sabe aonde Jesus está. E aonde Jesus está hoje, Jesus? Quando você droga o joelho. É onde Jesus está quando você vai na casa de Deus. É onde você está quando você ora o Senhor dentro do teu carro. Ele está lá. Jesus não está no copo de bebida de cigarro. Vou falar, Jesus. Jesus não está, aleluia, na balada. Jesus não está, aleluia, no dinheiro. Jesus está, aleluia, quando nós dropamos o nosso joelho diante dele, dizendo, Deus, eu sou um pecador, eu menti, eu roubei, eu errei, eu enganei, mas me ajuda, Senhor, a consertar, me ajuda, Senhor, me ajuda a caminhar contigo, muda a minha história, Senhor, para que eu possa ser diferente, para que eu possa, Senhor, ser uma pessoa diferente, me ajuda nessa noite, Senhor. Aleluia, Deus. Jesus desce. A Bíblia vai dizer que aquela mulher do fruto de sangue havia uma multidão para romper. A Bíblia vai dizer que ela rompeu a multidão se arrastando. Aleluia. Você sabia que a Bíblia disse que ela não podia ser vista na sociedade? Você sabia que aquela mulher do fruto de sangue ela perdeu o direito de andar no meio do povo por causa da sua doença? É isso que o diabo quer, que você perca o direito de ter liberdade, de voltar. Ele quer que você seja escravo dele. Ele quer que você faça a vontade dele. Mas a Bíblia diz que aquela mulher, somente tocando as vestes de Jesus, seria curada. E ela tocou em Jesus. Glória a Deus. Não foi Jesus que foi até a casa dela, irmão Jô. Ela foi até Jesus. Se você quer humilhar, vai até Jesus. Se você quer mudança, vai até Jesus. Se você quer transformação, vai até Jesus. Se você quer que Jesus muda a história da tua família, vai até Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus está dizendo, eu estou no meu trono, de braço aberto. Aquele que me busca de madrugada não acharás. Aquele que me ama, eu amo. Jesus ama quem ama ele. É verdade. Jesus só faz como um quer que Jesus faça. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher tocou em Jesus e ela não saiu. E a Bíblia vai dizer que quando muita multidão, todo mundo aperta Jesus. Mas a Bíblia tocou diferente. Porque quando você toca de Jesus diferente, ele levanta do trono. Como toca? Na tua oração, na tua consagração, quando você está buscando a palavra. E quando você está orando, Jesus vai olhar da terra e vai dizer, alguém está chamando. Oh, glória, aleluia. E a Bíblia vai dizer, quando tocar em Jesus, ali o discípulo, Jesus pergunta ao discípulo, quem tocou? Mas Senhor, tu perguntava para ele, quem tocou, Jesus? A multidão te apertou. O Senhor perguntava para ele, quem tocou? A multidão, tio. Não. Alguém tocou de mim diferente.
Por quê? Porque de mim só virtude, Glória a só Deus. cura, só poder. Aleluia. Não adianta a igreja só estar na igreja. Tem de sentir Deus. Tem de se arrepender. Tem de invocar o nome do Senhor. Tem de receber a glória do Senhor. Aleluia. E aquela mulher, igreja, todos queriam a cura naquela multidão. Mas aquela mulher foi tocada pelo Senhor. Aleluia, Jesus. Ela, se eu não for, eu vou morrer. E se eu for, eu vou morrer apedrejado se pegar eu. Não vou sair. Imagina que ela veio cobrir todinho com capa. Ninguém conhecer. Pisada, mas ela foi. Albilhada com os espíritos, sai daqui, sua louca. Sua imunda. Mas ela não voltou se arrastando. Ela não voltou mais escondendo o seu rosto. Quando ninguém conhecer. Aleluia, Jesus. Mas ela voltou curada. Porque a Bíblia vai dizer, no momento que ela toca em Jesus, ela sente a cura do seu corpo, mal sair. E quando Jesus fala, e já volta para internar. Jesus fala assim, alguém tocou. Porque diz a virtude, seu poder. Ela diz, sim, Senhor, foi eu que toquei. Ela se prostra e adora o Aleluia, Senhor. glória a Deus. A tua fé, filha. Aleluia, por favor. Tu Aleluia. está curado desse mal. Vai em paz. Muitas das pessoas da multidão não foi curada, não recebeu o Espírito, não recebeu o renovo, porque foram buscar, aleluia, ali para acusar Jesus. Aleluia. Não foram buscar o Senhor. E a Bíblia vai dizer que Zaqueu, ele com Jesus passar, eu vou gritar por ele. A Bíblia vai dizer que Zaqueu está lá. E Jesus vê mais um discípulo. De repente a Bíblia diz que Jesus para e olha para cima. Ninguém tem o olhar e já está olhando para cima da figueira. O que é que o senhor viu na figueira? O que eu vi que você não viu. O que já não viu, eu vi. O que é que o senhor viu? Eu vi um homem arrependido. O homem que errou muito reconheceu o seu pecado. Não foi Zaqueu que viu Jesus, a Bíblia diz, foi Jesus que viu Zaqueu. Ele viu Zaqueu e a Bíblia vai dizer, igreja, eu sou muito mais. A Bíblia vai dizer, eu estou terminando aqui. A Bíblia vai dizer que Jesus fala, Zaqueu, desce depressa. Glória a Deus. Porque hoje, quero pousar na tua casa. Aleluia. Então a coisa que Jesus não foi convidado para a casa de Zaqueu. Nas palavras que a palavra diz, o próprio Jesus se ofereceu. Hoje eu quero ir na tua casa. Hoje eu quero entrar na tua casa. Aleluia. Porque Jesus falou que ia entrar na casa de Zaqueu, porque Zaqueu buscou Jesus. Sabe por que Jesus entrou hoje aqui? Porque o Francisco abriu o seu lar para falar de Jesus, para que Deus manifeste o seu poder, e Jesus entrou na casa. Glória a Deus. E Jesus está na casa, igreja. E a Bíblia vai dizer que Jesus fala, desce depressa, porque hoje quero pousar na tua casa. Em outras palavras, hoje eu quero jantar contigo. Imagine, igreja, que Zaqueu fala com o seu funcionário, avisa o meu funcionário, o chefe da cozinha, faz um banquete grande. Porque vai Jesus e o seu discípulo. O banquete. Porque hoje eu recebo um convite importante. A Bíblia não fala, igreja, que Zaqueu foi lá e vou convidar Jesus para o altar. Não. Zaqueu foi lá para se arrepender dos seus pecados. Aleluia. E Zaqueu não esperava que Jesus ia entrar na sua casa e sentar na sua mesa e jantar com ele. Não, Jesus fala, hoje eu vou entrar na tua casa. E Zaqueu vai dizer para o Senhor, Senhor, eu pequei, Senhor, há um vazio dentro de mim. A Bíblia vai dizer que Zaqueu, a igreja, ele fala tudo ali, Senhor, se faltou alguma coisa, multiplica. Entrou. Restou entrou, mas, por favor, perdoa meus pecados. Zaqueu se humilhou. No verso 9, o Senhor vai dizer, Zaqueu, o Filho do Homem veio buscar e salvar a vida perdida. Glória a Deus. Tu és filha de Abraão. Aleluia. Aleluia. Tu era um perdido, mas Jesus veio buscar e salvar. Jesus entrou com salvação na casa de Zaqueu. Jesus entrou com salvação na vida de Zaqueu. Porque Zaqueu teve esse encontro com Jesus, porque ele saiu aonde ele estava. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória Ele a Deus. saiu aonde ele estava. Aleluia. Quando você estiver incomodado com conforto, aleluia, você nunca vai ter um encontro com Jesus. Quando você não decidir sair do conforto,
Aleluia. E quando Deus ele tem plano de salvação na nossa vida, aleluia, Ele vai permitir, aleluia, a dor para que nós saímos do conforto. Aleluia, Jesus. Moisés estava no conforto, no príncipe. Mas o Senhor vai dizer para Moisés: não te chamei para ser príncipe, te chamei para ser profeta. Então eu quero terminar nessa noite e dizer para vocês: Deus sabe o teu chamado. E você sabe o teu chamado. Tem uns que Deus levantou para pastor, tem uns que Deus levantou para empresário, tem uns que Deus levantou para profeta. E o Senhor fala: sai do conforto, Moisés. Renuncia o conforto. Renuncia o príncipe do Egito. Aí veste boa. Chamei para ser profeta. Se coloca no lugar que Deus te colocou. Aleluia. Deus está dizendo essa noite: se coloca no lugar que Ele te colocou. Aleluia, Deus. Deus está dizendo: sai do conforto, porque eu quero salvar. Aleluia, Jesus. Glória. Aleluia. Israel estava incomodado com o conforto, aleluia, com a prostituição, com o vício. Deus permitiu Jerusalém ser tomada e ser levada escrava. Então nessa noite, igreja, fique de pé, louvado seja Deus em nome de Jesus.